O QQQ abriu, foi buscar direto essa grande concentração de gama no put suporte. Chegando lá, o market maker comprou o ativo, conseguiu estabilizar as movimentações. Entender o que são essas concentrações de gama e por que o market maker teve que entrar comprando ativo nesse ponto, segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para a análise, gostaria de comentar com vocês sobre um post que eu fiz na sexta-feira lá no TC. Para quem ainda não sabe, eu sou um colaborador lá do TC, então direto eu posto, eu estou lá no Master, conversando com o pessoal, com os investidores e trazendo ideias para o pessoal. Na terça-feira, eu até cheguei a comentar no vídeo de quarta-feira da semana passada, se não me engano, eu tinha aberto uma operação no SPY na terça-feira. E lá eu postei com detalhes, tá, a operação. E aqui, 3 dias depois, foi o fechamento da operação, dia 11. Vocês podem ver. O nosso alvo era exatamente os $624 e o SPY fechou, aqui nós conseguimos ver com detalhes, o preço de fechamento. O SPY fechou no 624,20, 3 dias depois, com um lucro de 170%, tá? Desde julho 8 aqui, que era terça-feira que eu abri essa operação. Tá? O nosso lucro máximo era exatamente no 624, ele estava um pouquinho acima. Ele, na verdade, abriu lá embaixo, passou o 624 exatamente e acabou fechando um pouco acima desse preço. E é mais uma prova do poder que tem o fluxo de opções e que ele realmente dita a movimentação do ativo. O Gama me mostrava com clareza o alvo do ativo. Foi o que ele entregou. Então, tira o achismo do racional e entrega uma coisa que tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, lá no TC, como eu estou com mais frequência, no Master, eu acabo compartilhando algumas trade ideas que eu faço na minha carteira, que eu compartilho com os clientes. Então, se você tem interesse nesse tipo de racional, de operação, de trade, me segue lá. Em todo vídeo, na descrição do vídeo, tem o link do meu perfil lá no TC. Então me segue lá para não deixar de perder nenhuma trade idea que eu compartilho lá para o pessoal. Bom, voltando aqui para o gráfico, estou no gráfico do QQQ, 5 minutos, para entender a movimentação do ativo na sexta-feira. Como vocês podem ver, o ativo abriu com um gap de baixa, até que relevante aqui, foi buscar essa grande concentração de gama no put suporte e chegando lá, o market maker muito provavelmente começou a comprar o ativo. E aí o ativo disparou e foi direto para essa grande concentração de gama positivo aqui no 555. Bom, se você ainda não sabe o que é o gama nada mais é do que interesse do mercado entre investidores e o market maker. Então, esses strikes com grande concentração de gama acaba sendo pontos de inflexões. Então, como vocês podem ver, chegou nessa grande concentração de gama, o ativo subiu, chegando aqui, o ativo caiu. E depois eu vou entrar em detalhes por que que isso acontece, né? Porque é o regime do gama que dita o que que o market maker vai ter que fazer, certo? Depois dele retrair aqui, ele acabou consolidado por volta dessa grande concentração de gama positivo, que eu comentei para vocês, no 555, e acabou finalizando o dia com uma leve queda. O SPY, por outro lado, abriu com um baita gap de baixa também, acho que foi maior até do que o QQQ, continuou caindo aqui nos primeiros 15 minutos do dia, e depois voltou forte, voltando para o ponto de equilíbrio aqui do gama, que é esse HVL. Chegando lá, ele acabou consolidando nesse preço mesmo. A Nvidia abriu praticamente aqui no 0 a 0 e disparou. O mercado abriu, o ativo disparou. Passou dessa grande concentração de gama e foi direto praticamente para essa ultra grande concentração, nos $168. Só foi parar no GEC 5. Chegando lá, o market maker começou a vender, provavelmente os investidores começaram a realizar seus lucros também, e o ativo
acabou voltando para essa gama wall mais uma vez. Por último, a Tesla abriu com um leve gap de baixa, mas voltou logo nos primeiros 30 minutos do dia, voltando para essa concentração de gama, consolidou aqui, e aí por volta das 1 hora começou a entrar em uma tendência de alta um pouco mais forte. Como vocês podem ver, o ativo saiu aqui por volta dos meio-dia e foi criando um canal de alta para o resto do dia. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações de gama em cada strike. No gráfico do QQQ, 0DT é do dia 11, sexta-feira, por volta das 9h30 da manhã. O ativo estava aqui por volta dos 553 e nós tínhamos uma grande quantidade na parte de baixo, o gama negativo aqui por volta dos 552 e a maior concentração de gama aqui no caso na parte de cima no 555. Então foi efetivamente isso que aconteceu. O gama mostrava, o mercado caiu para o 552, chegando aqui o market maker comprou e foi buscar o 555, finalizando o dia por volta desse preço. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada nos dados que a plataforma me dá para entender o que o SPX, o S&P 500, pode fazer nos próximos dias. Bom, em relação às pontuações, sazonalidade está levemente positiva, momentum está bem alto, volatilidade está baixa e a pontuação das opções continua alta. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos na continuação de alta. A condição do gama continua positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o market maker ele está trazendo estabilidade para o preço. Então, se o ativo sobe muito e encosta em um strike com uma grande quantidade de gama, ele começa a vender. E o oposto é verdadeiro. Se o ativo cai e encosta em uma grande quantidade de gama, o market maker tende a comprar o ativo para ajustar o delta head dele. Olhando as próximas expirações, então nós temos para o dia de hoje, dia 14, uma grande quantidade de gama positivo aqui no 6.300. Na parte de baixo, o 6.240 nessa grande quantidade de gama negativo. Para o dia de amanhã, não temos um strike com destaque aqui em gama positivo, de gama negativo, basicamente o mesmo strike, 6.235, 6.230 aqui na parte de baixo. Olhando para o PEX, que é essa sexta-feira, nós temos um grande suporte aqui nos 6.255, que é praticamente onde o ativo está. Ele vai ter certa dificuldade de passar abaixo disso. O segundo alvo aqui nos 6.200. E na parte de cima também. Ele tem uma grande quantidade de gama aqui nos 6.300. Então deve ser uma resistência bem forte para o ativo. O ativo essa semana, por conta da OPEX e esses fluxos de opções, o ativo deve permanecer nesse range bem pequeno, entre 6.200 e 6.300. A não ser que o CPI, por exemplo, que vem amanhã, o PPI que vem na quarta-feira, traga uma certa volatilidade caso esses dados vierem ou muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado. Tirando isso, essa semana o mercado deve ficar no range bem pequeno. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu traga algum ativo em específico na próxima análise, é só deixar nos comentários.